Sabe quando você está determinado a estudar, a mudar a sua vida, e agora vai de uma vez por todas, né? Mas você não sabe nem por onde começar? Então esse vídeo é para você. Eu sou a Prof. Ju, seja bem-vindo ao meu canal e depois da vinheta eu vou trazer essa dica aí valiosa para você. Aguenta aí. Bom, então nesse vídeo aqui eu escolhi compartilhar com vocês uma técnica que eu uso de estudo e também eu passo muito para os meus alunos, né? E ela me dá bastante resultados e como é uma dica assim que eu uso bastante, resolvi trazer aqui para você também, que às vezes não ouviu, não conhece ou nunca estudou dessa forma, que talvez possa te ajudar. Então, nós temos várias formas de aprender, cada um tem um dos seus sentidos que acaba utilizando mais, né? Então nós temos aí aprendiz visual, que é aquela pessoa que aprende no olhar, o auditivo, que é aquele que aprende ouvindo podcast, ouvindo aula, ele não precisa necessariamente estar olhando, né? Ele só de ouvir ele consegue aprender. E tem o aprendiz sinestésico também, que envolve um pouco ali todos esses sentidos, é o aprendiz mão na massa, né? Ele precisa ali, só acredito vendo, né? Mas não é só vendo, ele tem que pegar, tocar. É o cara ali que desenvolve bastante com as aulas práticas, né? Ou tentando trazer aquela vivência na prática para fazer sentido para ele. Pois bem, você primeiro precisa identificar qual que é a tua melhor forma de aprender. Como que você se destaca mais na hora de estudar? Você acha que para você é importante o visual, o auditivo ou o sinestésico? Então aí seria a primeira forma de você já diagnosticar como que é a tua forma de aprender. Porque já caiu por terra aquela ideia, né, de que a gente só vai conseguir estudar e se concentrar numa sala quadrada, branca, com um ar-condicionado de preferência, né? Pequenininha, parecendo um quadrado, você e o seu livro estudando e só. Não. Isso daí não dá certo para muitas pessoas, né? Eu mesmo me vejo aprisionada quando preciso estudar na biblioteca em extremo silêncio. Eu só estudo com música, né? E rock de preferência, para que eu consiga me concentrar o suficiente para o negócio fluir. Então, você precisa identificar qual que é a melhor forma que você tem de estudar, que não necessariamente existe uma forma padrão, certo? E uma das formas que a gente tem de estudar é olhando o conteúdo, estudando o conteúdo, teoria, para depois ir para a resolução de exercícios. Então, essa é a primeira coisa que você precisa, então, se ligar, porque tem muita gente que fica estudando teoria, mas depois não sabe aplicar aquilo. Tá, eu sei a teoria, mas e se aparecer um exercício sobre isso? Será que eu vou saber resolver? Então, a dica é, depois que você domina a teoria, vá para a prática. Faça exercícios, desenvolva exercícios referentes àquele tema que você está estudando. Se você não fizer exercícios, vai ser muito difícil você assimilar aquele conteúdo. E muitas das vezes você vai acabar assimilando porque você vai errar no exercício. E outra coisa importante dos exercícios é que quando você estuda através de exercícios, você consegue ter uma noção de como aquele conteúdo é pedido. Então, já focando ali, né? Se você vai estudar, por exemplo, para o Enem, você já sabe como que a prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, cobra determinados conteúdos, como ele vai aparecer, como que vai estar a carinha dele ali para você na hora da prova, baseado no seu treino. Então, treinando através de exercícios é uma forma bem bacana aí de você conseguir assimilar o conteúdo, certo? Então, entendeu a prática, vai para os exercícios. Outra forma, então, aí, né, já que você passou para essa fase aí de teoria e tá indo para os exercícios, uma forma de estudar, tá? E estudar, e vou frisar porque não é a maneira de você fazer no seu vestibular, é uma maneira de estudo. É um método que eu uso de estudar que muitas pessoas chamam aí de engenharia reversa. Como que funciona esse método? A engenharia reversa é o método que você utiliza para fazer os exercícios confrontando as alternativas incorretas. Ou seja, você está buscando a alternativa certa numa questão, por exemplo, aí de somatório ou de objetivas, mas você também está estudando pelas alternativas erradas. Então, por exemplo, eu estou resolvendo um exercício ali de A, B, C, D e E. E eu tenho ali já descobri que a alternativa B é a alternativa correta. Então, eu estudei 20%, vamos dizer assim, daquela questão, né? Dentro das informações que eu tenho ali, eu li a A, vi que estava errada, já pulei para B, a B está certa, corre para o abraço e vou para a próxima questão. Não, na hora de estudar, eu faço a metodologia de analisar alternativa por alternativa e confrontar as alternativas erradas. Por que essa alternativa aqui está errada? Então, por exemplo, eu pego a questão que está na alternativa B como certa e eu continuo lendo a C. Por que a C então está errada? Por que a D está errada? E por que a E está errada? Veja que então, eu confrontei 5 informações diferentes naquela prova e não só 2. E aí nesse momento, o que eu estudei ali
que fazia ali 20 a 40% de alternativas, agora eu tenho 100% dessas alternativas lidas e estudadas, tá? Então, isso é para estudar, vou frisar de novo. Por quê? Porque na hora de um vestibular ou na hora do Enem, você não tem tempo para fazer isso. Então, aqui agora no seu treino, você executa essas técnicas para que isso te ajude lá na hora a fazer mais rápido. É tipo um jogador de futebol, por exemplo. Ele treina com elásticos na cintura, ele faz treino de musculação, de força, de resistência, de tiro, de sprint, porque na hora ele tem que dar o melhor dele naquele momento do jogo sem utilizar, né, esses recursos. Você também não vai, na hora da tua prova, utilizar esse recurso da engenharia reversa. Isso é só para estudo. Combinado? Vou colocar uma questão aí na tela de biologia, obviamente, para você ver como que a gente usa esse recurso da engenharia reversa para estudar. Como eu utilizo, como você pode utilizar para te ajudar também. Ok? Lembra sempre que é mais importante qualidade do que quantidade. É mais legal que você faça poucas questões e entenda elas de forma bem bacana, assim, né, que elas façam sentido para você, do que você resolver 50 questões, uma bateria aí de estudos e errar 40, né? Não adianta a quantidade aí se você não tem qualidade. Então, vou colocar aí na tela para você ver. Acompanha comigo aí a questão. E ela diz o seguinte: em algumas células de defesa de nosso corpo, ó, já liguei aí o conteúdo, né? Anteninha para conteúdo células de defesa. É possível observar uma grande quantidade de lisossomos, organelas celulares. Então, quando eu falo de lisossomo, antes de terminar de ler a questão, eu já penso na função dos lisossomos. Lisossomos, que eu nunca na vida vou confundir com ribossomos, que não tem nada a ver, apesar do nome ser parecido, são organelas que fazem a digestão intracelular. O lisossomo é o nosso estômago da célula, né? Então vamos ler agora que eu já antenei toda essa questão, já programei meu cérebro ali, eu vou ler as alternativas para ver qual alternativa é correta. Vamos lá. Isso se deve ao fato de que essas organelas, né, os lisossomos, letra A, realizam respiração celular, fornecendo mais energia para as células de defesa. Lisossomos fazem respiração celular? Não. Então, por que essa alternativa está errada? Aí começa por aí. Por que está errada? Porque respiração celular é uma função de mitocôndrias. Olha como a questão fala de lisossomos e eu já estudei mitocôndria junto, tá? Então tá errada porque eu tenho como confirmar que essa alternativa está errada, porque ela está falando a respeito de uma função mitocondrial e não da função dos lisossomos, ok? Pula para a próxima porque essa está errada. Letra B. Realizam a produção de proteínas necessárias para a célula de defesa. A função do lisossomo é síntese proteica, gente. Produção de proteínas? Claro que não. Então essa questão também está errada. Quem é que vai fazer síntese proteica pensando aí em organelas? Ou os ribossomos, ou o retículo plasmático endoplasmático granuloso, ou retículo endoplasmático rugoso, certo? Então eu já estudei mais uma função de outra organela que não tem nada a ver com a questão e que me garante que essa alternativa esteja errada. Letra C, vamos lá. Por que as organelas lisossomos garantem a produção de lipídios, moléculas que fornecem energia para a célula? Os lipídios fornecem energia para a célula? Sim, porém, essa não é a função dos lisossomos. Quem é que faz síntese de lipídios? Olha o nome, lipídios, retículo endoplasmático, liso de lipídios, né? Então, mais uma organela aí que eu lembrei a função, que eu estudei e que não tem a ver aí com a minha alternativa correta, porque não é função de lisossomos produção de lipídios, ok? Próxima alternativa. Realizam a digestão intracelular, um processo fundamental para a realização de fagocitose. Aí sim tem uma informação bonita e perfeita, né? Como a gente já leu lá no título da questão, os lisossomos fazem digestão intracelular dentro da célula. E esse processo de digestão é o que a célula de defesa precisa fazer para te ajudar. Digestão, para depois englobar a partícula, fazer a fagocitose dessa bactéria, desse organismo patogênico, né? Para depois fazer a digestão dessa partícula. Então engloba e depois picota ela toda, né? Com enzimas digestivas vindas dos lisossomos. Então a alternativa D está correta, pode marcar aí. Mas agora eu termino a minha questão, eu vou para a alternativa E. E vamos ler o que a E está falando e por que ela está errada. Vamos lá, letra E. Realizam a oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio. Essa daí também não pode ser a alternativa certa, por qual problema? Porque ela está falando sobre a produção de peróxido de hidrogênio. E quem é a organela que produz, né, essas enzimas, as peroxidases? São os peroxissomos, então não tem a ver com a função dos lisossomos. Então viram aí de forma bem simplificada, por um exercício que a gente resolveu, como que a técnica da engenharia reversa funciona. O que é engenharia reversa? É estudar pelas erradas. Por que ela é reversa? Porque você estuda a partir das alternativas erradas e não buscando somente o teu acerto.
tá? Lógico que se você conhece a definição ali do exercício, da organela, como a gente falou, você vai acertar de cara, tá? Mas aí você consegue confrontar as alternativas erradas. E isso é muito bom para você na hora de uma prova, na hora do vestibular, porque você faz a prova com mais confiança. Porque se você fica entre duas alternativas, será que é a A ou a B, você lê elas e você consegue confirmar qual que é a correta, para que você não tenha erros depois na hora de marcar no gabarito, porque você estuda assim, tentando, né, achar o que está errado e justificar da forma certa, né? Isso faz muito sentido, então, na hora que você vai fazer a tua prova. Lógico que na hora da prova você não tem tempo para ler tudo. Se na hora da prova a sua alternativa A é a verdadeira e você tem certeza disso, você pode partir para a próxima questão, tá? Então você não perde tempo aí fazendo as outras alternativas. Mas isso te dá uma certeza e uma confiança para poder agir nesse momento. Para poder agir assim, você precisa ter estudado assim antes, né? E lembrando para você que a melhor forma de estudo que você tem é aquela que você coloca em prática, tá? Não adianta a gente só estudar a teoria ou a gente falar que vai estudar a teoria, né? É importante que você se dedique e persista nos estudos. Mesmo que na primeira vez seja difícil, me programei para estudar 10 capítulos aqui, consegui estudar só 2, uma droga. Não, mas persista. Anda degrau por degrau, vai com calma. Comemora as pequenas vitórias que você teve, nem que você acertou uma de 10 questões, mas já é um começo. Alguma coisa você já sabe. Um ponto inicial você já tem. Tá? Não desista, continue firme e forte. Faz esse método da engenharia reversa para você estudar qualquer disciplina, seja ela desde história, né, disciplinas mais humanas, descritivas, literatura, como matemática, física e tudo mais, que você vai ver como esse método dá certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte ele aqui, ó, se inscreve no canal para ajudar a prof, comenta, compartilha com alguém que não conhecia essa técnica, meio perdido aí para estudar. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você passar nessas provas, no seu Enem, no seu vestibular, não só. Biologia é para a sua vida.